As orações de Davi eram tão frequentes que nem todas puderam ser datadas e intituladas. Por conseguinte, este salmo traz o nome do autor e nada mais. O cheiro da fornalha recende deste salmo, mas há evidência, no último versículo, de que quem o escreveu saiu incólume das chamas. Temos nesta canção melancólica um apelo aos céus, por conta das perseguições terrenas. Os olhos espirituais conseguem ver Jesus aqui. Davi não teria sido um homem segundo o coração de Deus caso ele não tivesse sido um homem de oração. Ele era mestre na arte sagrada da súplica. O salmista corria para a oração em todos os tempos de necessidade, como o capitão do navio que, na iminência da tempestade, navega a toda velocidade ao porto. O coração preocupado almeja a atenção do grande juiz, convencido de que com ele ouvir é socorrer. Se o nosso Deus não pudesse ou não quisesse nos ouvir, o nosso estado seria realmente deplorável. Certos teólogos dão tão pouco valor ao trono da misericórdia que Deus não os ouve pela simples razão de que eles não suplicam. De que nos vale ter casa se persistimos em viver como ciganos, viajando pelas estradas e buscando porções de comida? De que nos vale termos acesso ao trono da misericórdia se sempre defendemos a nossa causa e nunca vamos a Deus? Há mais medo de não ouvirmos ao Senhor do que o Senhor não nos ouvir. Quem pode resistir a um clamor choroso? O verdadeiro clamor vigoroso, pungente e comovente pode derreter pedras e não tem medo de persuadir o nosso Pai Celestial. O clamor é a nossa expressão vocal mais primitiva e, de muitas formas, o mais natural dos sons humanos. Se a nossa oração for como o choro de criança, é mais natural que inteligente, mais sincera que elegante, não sendo menos eloquente com Deus. Há poder tremendo no choro de uma criança para persuadir o coração dos pais. Certas repetições não são vãs. Não é superstição nem tautologia. É como o golpe repetido do martelo batendo na cabeça do mesmo prego para fixá-lo mais firmemente, ou a batida insistente do mendigo à porta a quem não podemos negar dar esmolas. A sinceridade é um sine qua non na oração. A nossa sinceridade na oração não tem mérito próprio, não mais que a seriedade de um mendicante na rua. Porém, ao mesmo tempo, o Senhor leva isso em consideração por meio de Jesus e não demora em ouvir ao suplicante honesto e fervoroso. Os lábios enganosos são detestáveis aos homens e muito mais a Deus. No relacionamento tão sagrado quanto o da oração, a hipocrisia, até mesmo no mais ínfimo grau, é tão fatal quanto tola. Devoção hipócrita é iniquidade em dobro. Aquele que finge e lisonjeia é melhor tentar suas artimanhas com os tolos como ele, pois enganar o onisciente é tão impossível quanto apanhar a lua com uma rede ou fazer o sol cair em uma armadilha. Aquele que engana Deus já está totalmente enganado. Os crentes não desejam outro juiz que não Deus, ou serem isentos do julgamento, ou mesmo serem julgados em princípios da parcialidade. Nada disso. A nossa esperança não está no prospecto de favoritismo de Deus e na consequente suspensão da sua lei. Esperamos ser julgados pelos mesmos princípios como os outros homens, pois, pelo sangue e justiça de nosso Redentor, passaremos intactos pela provação. O Senhor nos pesará racional e justamente na balança da justiça. Não usará falsos pesos para facilitar a nossa fuga, porém, com a mais severa equidade, essa balança será usada em nós como também nos outros. Com o nosso bendito Senhor Jesus como o nosso tudo, não trememos, porque não seremos achados em falta. No caso de Davi, ele sabia que a sua causa era tão justa que desejou que os olhos divinos pousassem na questão. Ele estava confiante de que a equidade lhe daria tudo o que precisava.
Que lábios tristes os nossos! Tivemos de pensar e pensar para impedi-los de ceder os limites. O número de doenças relacionadas à língua é tanto quanto o número de doenças de todo o restante dos homens, e são mais inveteradas. Mãos e pés podem ser amarrados, mas quem pode acorrentar os lábios? Algemas de ferro podem prender o louco, mas que correntes podem conter a língua? Precisamos mais que um pensamento para manter este ofensor ágil no seu devido lugar. Domesticar o leão e encantar a serpente não serão mencionados no mesmo dia como dominar a língua, pois não há homem que controle a língua. Durante as provações, não é fácil nos comportar corretamente. Uma vela dificilmente fica acesa quando há muitas bocas invejosas soprando nela. Em tempos de dificuldade, a oração é peculiarmente necessária e os sábios recorrem a ela imediatamente. Platão disse a um dos seus discípulos: "Quando os homens falarem mal de você, viva de forma que ninguém acredite neles." Conselho extremamente bom, mas ele não disse como fazer. Temos um preceito incorporado em um exemplo. Para sermos guardados, temos de clamar ao guardador e recrutar apoio divino a nosso favor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, como cavaleiro cuidadoso dirige o cavalo ao descer um morro. Temos todos os tipos de passos, rápidos e vagarosos, e o caminho nunca é percorrido com um só tipo de passo. Mas com Deus a dirigir os nossos passos, nada no passo ou na estrada pode nos derrubar. O quê? Vacilar nos caminhos de Deus? Sim, o caminho é bom, mas os nossos pés são maus, e por isso vacilam, mesmo no sublime caminho do Rei. Só a graça dirige os nossos passos nos caminhos da verdade. É o seu hábito atual e perpétuo salvar os crentes. Ele mostra a melhor e mais gloriosa força, usando a mão direita da sabedoria e poder para salvar todos aqueles, de qualquer posição ou classe, que confiam nele. Ditosa fé que assegura a proteção onipotente dos céus. Não há parte do corpo mais preciosa, mais delicada e mais cuidadosamente guardada do que os olhos. E dos olhos, não há parte mais peculiarmente protegida do que a menina dos olhos, a pupila, ou como diz em hebraico, a filha do olho. O Criador extremamente sábio colocou os olhos em posição bem protegida. Estão cercados por ossos protetores, como Jerusalém está cercada por montes. Além disso, o grande autor os cercou com muitas túnicas de cobertura interior, sem falar da borda das sobrancelhas, da cortina das pálpebras e da cerca dos cílios. Assim, Senhor, guarda-me porque creio que sou uma pessoa com Jesus e, assim, membro do corpo místico. As ervas daninhas mais vigorosas crescem da terra mais fértil. Riquezas e a satisfação dos próprios desejos são o combustível pelos quais certos pecados alimentam as chamas. Orgulho e abundância de pão eram os duplos pecados de Sodoma, Ezequiel 16:49. Falcões alimentados se esquecem dos seus mestres. A lua, em seu mais forte brilho, está mais distante do sol. Aquele que adora a si mesmo não terá coração para adorar ao Senhor. Cheio de prazeres egoístas no coração, o homem perverso enche a boca de expressões orgulhosas e arrogantes. É frequente a prosperidade e a vaidade se alojarem juntas. Ai do boi gordo quando muge ao seu dono, pois a machadinha não está longe. Salmos capítulo 17. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários.
Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho, que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança.